1988, Peshawar, Paquistão. Um grupo de homens reunidos em um apartamento simples tomou uma decisão que mudaria a história do planeta. Não escolheram uma arma, não traçaram um plano de ataque. Escolheram construir um banco de dados. Nomes, habilidades, conexões, localizações geográficas, o sistema nervoso de uma rede que os maiores exércitos do mundo não conseguiriam destruir completamente nas décadas seguintes. O que a Al-Qaeda, o ISIS, os cartéis mexicanos e duas organizações nascidas dentro dos presídios brasileiros descobriram, cada um à sua maneira, em continentes diferentes, é que o poder real não está no tamanho e na força de um arsenal militar. Está na arquitetura invisível que é construída antes da crise se instaurar. E esse princípio, descoberto por grupos que você jamais iria gostar de imitar, pode ser a diferença entre a resiliência e o colapso, nesse sinistro ciclo de instabilidade que nenhum de nós escolheu, mas se consolida a cada dia no nosso planeta. Entre dúvidas, perguntas, indagações, discussões ideológicas, debates acalorados que tentam desqualificar a classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como grupos terroristas, fica a pergunta: será que essa medida não foi um pouco exagerada? Será que estamos realmente colocando pessoas comuns que usam da criminalidade como meio de vida no rol de assassinos terroristas frios? O que você acha? Essa é a verdade oculta que eu vou trazer aqui hoje no canal APT03. E vou tentar clarear para vocês o porquê dessa ação do governo dos Estados Unidos. O que faz do Comando Vermelho e do PCC grupos tão importantes ao ponto de serem comparados com Al-Qaeda, Estado Islâmico, Hezbollah, IRA e outros mais grupos terroristas que já fizeram história sangrenta nesse planeta. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal APT03. Fique aqui comigo, você não vai se arrepender. Bom, vamos então começar com a Al-Qaeda. E vamos começar tentando desfazer um mito que distorce a análise estratégica até os dias de hoje. Estudar a Al-Qaeda não é o caso de glorificar o que ela faz, mas sim de fazer exatamente o que o general chinês Sun Tzu prescreveu há 2.500 anos. Conhece o teu inimigo como conheces a ti mesmo, e em 100 batalhas nunca estarás em perigo. O problema é que a maioria de nós nunca estudou seus adversários com a frieza intelectual que eles merecem ser estudados. E isso cria uma vulnerabilidade estrutural que pouquíssimos analistas têm a coragem de discutir abertamente. A maioria das pessoas imagina a Al-Qaeda como um exército, com uma estrutura de comando rígida, um líder dando ordem de dentro de uma caverna. Esse entendimento está completamente errado. A Al-Qaeda foi concebida desde a sua fundação formal em 1988 não como um exército, mas como um sistema nervoso. A primeira iniciativa de Abdullah Azzam e de Osama Bin Laden não foi a de comprar armas, sabia? Foi a de construir um banco de dados, um cadastro detalhado de combatentes, habilidades técnicas, localização, conexões familiares, informação antes da ação. E aqui está o detalhe que surpreende a maioria dos analistas. Os
critérios para integrar essa rede não era radicalismo, não era disposição para a violência, eram habilidades de escuta, boas maneiras, obediência e disciplina, competências humanas básicas, extraordinariamente raras. Você sabia que a célula de Hamburgo que executou os ataques de 11 de setembro é um estudo de caso na paciência estratégica que todo analista de segurança deveria conhecer de cor? Sim, Muhammad Atta chegou a Hamburgo em 1992 como estudante de planejamento urbano. Começou a frequentar a mesquita de Al-Aqsa 4 anos depois. Não foi recrutado com discursos inflamados. Foi identificado em uma rede de confiança já existente. Avaliado durante meses, suas habilidades foram mapeadas com muita antecedência. A licença de piloto de Hani Hanjour entre os sequestradores da Al-Qaeda não foi um acidente. Foi um ativo identificado e cultivado anos antes do ataque. Mas o que define a arquitetura da Al-Qaeda com mais precisão é a compartimentalização. Vocês sabiam que membros de uma célula não sabiam quem eram os membros das outras células? Os atentados às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia em 7 de agosto de 1998, que foram planejados por 5 anos, envolveram apenas 2 células completamente separadas. Uma célula de preparação logística e uma célula de ataque, que chegou semanas antes e conhecia apenas o estritamente necessário. O resultado desses atentados? Mais de 200 mortos, milhares de feridos e o custo total da operação entre 10 e 50 mil dólares. Enfim, o que essa simetria nos revela sobre a guerra assimétrica moderna? Que a organização disciplinada multiplica o poder de forma exponencial. Uma minoria pequena e organizada, repetidamente ao longo da história, derrota uma maioria grande e desorganizada. A Al-Qaeda construiu essa rede nas montanhas do Afeganistão, longe de qualquer câmera, em silêncio, durante anos de paz relativa. Mas o que acontece quando você pega centenas de líderes como esses e os fecha juntos dentro de uma prisão americana por anos a fio, sem compreender o que está criando? A resposta tem nome e é mais perturbadora do que qualquer relatório de inteligência já usou prever. Camp Burqa, sul do Iraque. A maior prisão do mundo no auge de sua operação. O Departamento de Defesa norte-americano a chamava de campo de detenção. Analistas de inteligência, uma década depois, passaram a chamá-la de outra coisa: a Universidade do Estado Islâmico. A história do Estado Islâmico não começa em 2014, quando Abu Bakr al-Baghdadi declarou o califado em Mossul. Começa em uma prisão jordaniana, em 1999, onde um homem chamado al-Zarqawi, com antecedentes criminais e com uma ideologia fervorosa, começa a construir as suas conexões. Zarqawi treinou no Afeganistão, conheceu Osama Bin Laden e, em 2003, recebeu a sua própria guerra quando os Estados Unidos invadiram o Iraque. Mas foi em Camp Burqa que a arquitetura do Estado Islâmico ganhou a sua forma definitiva. Mais de 100 mil prisioneiros passaram pelos portões de Camp Burqa. No pico, 26 mil detidos simultaneamente. Abu Bakr al-Baghdadi estava entre eles, paciente, religioso, metódico. O futuro califa, seu sucessor, seu porta-voz, seus estrategistas militares, todos se conheceram nessa terrível prisão. Trocavam informações escondidas em elásticos de cueca, construíam redes
sob a vigilância direta do exército norte-americano. A ironia histórica é perturbadora, senhoras e senhores. Neste caso, a detenção criou uma terrível ameaça. Quando al-Baghdadi assumiu o controle da organização em 2010, a guerra civil na Síria, em 2011, forneceu então um vácuo territorial. Desta forma, entre 2012 e 2013, a campanha Break the Walls, com 24 atentados coordenados e 8 fugas de prisão simultâneas em todo o Iraque, liberou a geração de líderes que executaria posteriormente a tomada de Mossul. O modelo organizacional do Estado Islâmico introduziu duas inovações que o diferenciam de todos os seus predecessores na história da guerra assimétrica. A primeira delas, o califado cibernético, uma rede distribuída de escritores, designers, tradutores, produtores de mídia, operando em múltiplas línguas, conteúdo com estética cinematográfica, narrativa calculada, segmentação de audiência precisa. Não era propaganda amadora, era uma operação de mídia em nível corporativo, com um braço de inteligência interna chamado AIM e seus mensageiros físicos chamados Auraq, os conectores. A segunda inovação no Estado Islâmico foi o modelo de franquia. Como uma multinacional, o Estado Islâmico não controlava cada célula diretamente, apenas fornecia a marca, a sua ideologia e os seus padrões operacionais. A execução dos atentados era meramente local, autônoma, impossível de decapitar com a morte de um único líder. A destruição territorial do califado levou de 2017 a 2019. Os cartéis mexicanos chegaram à mesma arquitetura da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Entretanto, trilharam um outro caminho, o caminho da pressão pela sobrevivência econômica. O cartel de Sinaloa não nasceu como império, nasceu como famílias de agricultores no estado de Sinaloa, nas décadas de 60 e 70. Pedro Leite foi um dos primeiros a traficar em grande escala e trouxe consigo El Chapo como seu aprendiz. Em 1985, a tortura e o assassinato do agente especial do DEA, Kik Camarena, pelo cartel de Guadalajara, desencadeou então uma pressão forte federal que fragmentou o sistema. El Chapo retornou a Sinaloa e o que emergiu com a sua volta foi mais resiliente do que aquilo que foi destruído. O CJNG, Cartel Jalisco Nueva Generación, separou-se do cartel de Sinaloa em 2010. Hoje está presente em mais de 40 países. Já usou drones para lançar explosivos contra a polícia mexicana, já derrubou um helicóptero militar com uma RPG. O DEA, o Drugs Enforcement Agency dos Estados Unidos da América, confirmou múltiplos cartéis operando células de distribuições nos Estados Unidos, no Arizona, na Califórnia, em Illinois, no Texas, em Nova York e em dezenas de outros estados. Estrutura de franquia, compartimentalização local e autonomia operacional. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O mesmo princípio, contingentes diferentes, entretanto, resultados convergentes. Então, até aqui já viajamos pelo Afeganistão, pelo Iraque e até pelo México. Mas o experimento mais próximo da gente ocorreu em uma ilha tropical a 150 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. E hoje, em 2026, as organizações que nasceram nessa ilha e dentro de uma prisão de São Paulo estão presentes em mais de 28 países e têm mais de 40 mil membros. Faturam estimados
R$ 1 bilhão por ano e acabam de ser classificados pelos Estados Unidos da América na mesma categoria da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Então, pessoal, estão gostando? Espero que estejam. Por hoje, vamos ficar por aqui, pois eu acho que vídeo muito grande acaba ficando chato e monótono. Aqui encerro a primeira parte deste episódio sobre os verdadeiros motivos da classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas estrangeiras. Amanhã, a gente continua com o detalhamento da história do CV e do PCC, e também com a discussão jurídica sobre a classificação. Não percam, eu vou mandar uma mensagem avisando quando o vídeo for postado. Este é o canal APT Zero Day, porque em um mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Vejo vocês no episódio de amanhã. Um abraço e até lá!